eu lancei 5 episódios do É Seguro Sentir podcast. E a sensação que me veio com o passar dos dias foi de que a qualquer momento alguém ia entrar pela porta e me mandar parar de brincar. Oi, gente. Eu sou Marcela Franco, uma mulher que vê e acolhe outras mulheres. Eu não sei se você acompanhou os outros episódios ou se essa é a sua primeira vez me ouvindo. Mas seja como for, eu quero te dizer que é uma honra receber você aqui e que eu espero de coração ser uma boa companhia na sua rotina e no seu processo de autoconhecimento. Bom, como eu estava te falando, eu lancei os 5 primeiros episódios desse podcast e eu me vi depois com a missão de pensar nos próximos temas que eu ia trazer pra gente conversar aqui. Só que com o passar dos dias eu fui tomada por uma sensação muito estranha e muito forte. E aí eu me permiti entrar em contato com essa sensação do meu corpo mesmo e eu entendi que o que me parecia é que a qualquer momento alguém ia me mandar parar de brincar, sabe? Se você ouviu pelo menos os 3 primeiros episódios, a gente já tá mais íntimo e eu acho que você pode ter uma ideia do motivo disso, né? Eu nasci em 1992. E no segundo episódio, não sei se você já ouviu, mas a Radula, que é uma terapeuta especializada em trauma de infância, trouxe bastante dessa questão geracional. Se você também é dessa época, ou até de algumas gerações anteriores, na verdade, é capaz que você se identifique comigo. Porque na grande maioria dos casos, as crianças, dessas gerações não tiveram muito espaço para criar, para expor as suas vontades, para se expressar, como graças a Deus as crianças de hoje têm muito mais. Eu sei que eu não sou mais uma criança. Eu sei que eu não vivo mais na casa dos meus pais. Que hoje eu sou adulta e responsável pelas minhas escolhas. Em tese, a gente é, inclusive livre, para criar o que a gente quiser criar. Já pensou? Mas na prática, a verdade é que essas vozes ainda moram aqui dentro, sabe? Como eu te disse lá no primeiro episódio, esse podcast é um instrumento de cura pra mim. Então, não significa que porque eu lancei, eu tô curada, sabe? Acabou tudo. Significa que eu cuido de mim enquanto eu sinto, enquanto eu me permito sentir, enquanto eu elaboro o que aparece aqui, enquanto eu integro e eu falo tudo isso aqui com você. É por isso que hoje eu tô aqui, me expondo e falando sobre isso, em vez de deixar esse medo me paralisar. Eu já quis fazer canal no YouTube falando sobre kefir quando ninguém falava sobre isso. Eu já quis escrever um livro e parei no meio do caminho. Na época do Snapchat eu era super assídua, postava com muita frequência e eu dividia muito da minha rotina, dividia muita receita. Era super legal, eu tinha uma troca maravilhosa com pessoas que nem me conheciam, pessoas de outros estados. E quando começaram os stories do Instagram, eu me bloqueei completamente, com medo do julgamento que poderia vir das pessoas que eu conhecia. E esses são só alguns exemplos de algumas vezes que eu desisti de fazer o que eu queria, por medo do que poderia vir de fora. Então, por mais que eu saiba da importância do que eu tô fazendo aqui, de como isso me ajuda e tem ajudado também outras pessoas, ainda tem uma voz dentro de mim que faz eu me sentir inadequada, que me fala que ninguém vai se interessar pelo que eu tenho pra dizer, que tudo isso aqui é, entre aspas, abobrinha. Por mais que a minha adulta saiba que não é mesmo. Mas depois que eu me permito expressar o que a minha alma quer trazer, ainda tem uma parte de mim, conhecida como a minha criança interior, que ainda espera que o reconhecimento venha de fora. E quando isso não acontece como ela gostaria, ela acaba se encolhendo, sabe? Tudo isso que eu tô falando aqui vai fazer muito mais sentido pra você se você escutar o episódio 2, que eu ainda não sei se você ouviu. Ou se você quiser, enfim, ouvir ele de novo quando terminar esse aqui. Eu acho que eles se complementam muito bem. Só que esse reconhecimento que a nossa criança espera receber não vai ser preenchido assim, de uma hora pra outra, por curtidas, por comentários e nem nada nesse sentido, sabe? Claro que no meu caso, que tô aqui fazendo um podcast, tudo isso é super importante pra essa mensagem chegar mais longe, né? Inclusive, eu agradeço muito se você puder seguir o canal, dar 5 estrelas, se inscrever e ativar o sininho se você estiver ouvindo pelo YouTube, compartilhar também com um monte de gente. Só que você entende que esse reconhecimento que eu tô falando, que é muito mais profundo, desse espaço meio vazio que ficou ali no fundo da alma, na nossa infância, precisava de muito mais do que isso.
E como a gente falou lá no segundo episódio, o tempo de receber esse colo, essa atenção, essa validação dos nossos cuidadores já passou. Então não adianta a gente ficar procurando isso agora em outras pessoas, sabe? A responsabilidade de nos dar esse reconhecimento hoje é nossa. É pra gente se valorizar, é pra gente se aplaudir, é pra gente celebrar as nossas conquistas. Você tem feito isso? É pra gente celebrar os desafios que a gente superou, os padrões que a gente está quebrando nas nossas famílias. É pra gente se acolher, se olhar com carinho e se orgulhar de cada passo que a gente deu até aqui e da força que a gente tem de continuar, apesar do medo. E eu senti de trazer isso aqui hoje porque pode ser que você também esteja vivendo um processo parecido aí na sua vida. Talvez você esteja criando alguma coisa, assim como eu, se permitindo realizar um sonho antigo, rompendo verdades ou padrões familiares que foram impostos na sua infância, olhando para lugares que doem nos seus processos terapêuticos. E eu quero te dizer que eu honro muito a sua coragem e que eu sei que dá medo. Eu tô sentindo isso aqui também. E tudo isso tem muito a ver com um certo apego que a gente tem com o que a gente já conhece, sabe? Mesmo que o conhecido não seja bom pra gente, mesmo que o conhecido machuque, mesmo que esse conhecido coloque a gente em lugares em que a gente não cabe mais. E a gente faz tudo isso para se proteger inconscientemente. Porque é muito mais desafiador sair desse ciclo e encarar o desconhecido do que permanecer nele, nessa falsa sensação que a gente tem de segurança, de conforto, de controle, nesse lugar e com essa identidade com que a gente já se identifica. Porque foi assim que a gente viveu a vida toda até aqui, né? Pensar sobre tudo isso me fez lembrar do primeiro livro que eu li esse ano. Parece até que o universo estava me preparando para viver esse momento. O livro se chama A Alma Indomável, do Michael Singer. Foi muito transformador para mim ler esse livro. Vou até deixar o link aqui na descrição, se você quiser comprar. Tem uma parte em que ele traz a metáfora de uma sala escura, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente dos detalhes. Mas é como se a gente vivesse ali, nessa sala escura, há tanto tempo que os nossos olhos se acostumaram com aquela escuridão, sabe? Aí um dia, uma frestinha de luz entra pelas paredes grossas daquela sala que a gente constrói em torno de si mesmo. E aquilo até que dá uma certa esperança pra gente, mas também dá muito medo. Porque o que tá lá fora é desconhecido, mesmo que possa ser infinitamente mais leve, mais bonito. E aí a gente prefere ficar ali dentro mesmo, porque é o que a gente conhece, é o que é familiar pra gente. Eu não sei o que você tá vivendo aí, mas pra mim, lançar esse podcast, colocar a minha voz no mundo, falar sobre o que eu quero falar, mesmo que a vida toda eu tenha ouvido que o que eu falava era abobrinha, foi abrir a porta dessa sala escura, sabe? E agora, pela primeira vez na vida, eu tô aqui, sustentando esse desconforto de continuar, falando sobre o que eu sinto, em vez de passar por cima disso. Mesmo que uma parte minha queira me proteger, me puxar de volta pro que eu conheço, mesmo com medo. Eu até cheguei a esboçar e gravar o que seria o 6º episódio num lugar desse, mas eu senti que não era o momento de tocar em outros assuntos ainda, sabe? Eu preciso ser gentil e sincera comigo e com você, para que juntas, juntos, a gente possa se fortalecer e ir abrindo espaço para essa luz entrar aos pouquinhos, no nosso tempo. Mas desistir não. Desistir não é mais uma opção. Inclusive, repete comigo essa frase e anota aí para você ter sempre por perto. Eu me vejo no futuro, olhando para mim agora e agradecendo por não ter desistido. Eu me vejo no futuro, olhando para mim agora e agradecendo por não ter desistido. Eu ouvi essa frase em uma vibe do dia. É um podcast que eu adoro, em que a astróloga Vivian Oberger fala sobre os aspectos do céu de cada dia e como que isso pode influenciar a nossa vida. Eu não sou uma grande entendedora de astrologia, mas eu tenho curtido muito acompanhar. Inclusive, recomendo muito se você tiver interesse nesse tema. Então, gente, para concluir, a mensagem é: dessa vez a gente vai brincar. Dessa vez a gente vai falar. A gente vai ser quem a gente é. Mesmo se der medo. Combinado? Eu prometo isso pra você. E você promete isso pra mim? E mais importante, promete isso pra você mesma. Se você pensou em alguém
enquanto ouvia esse episódio, e eu tenho certeza que passou alguém aí na sua cabeça, no seu coração, pode ser que essa pessoa esteja precisando ouvir isso aqui também. Então manda pra ela, compartilha nos seus stories e me marca pra eu ver também. Eu amo ser essa companhia na sua rotina. E eu fico super feliz quando eu vejo vocês ouvindo e compartilhando. Assim, a mensagem chega mais longe também, em quem tiver que chegar. E se você ainda não se inscreveu na newsletter do SS, aproveita para fazer isso agora, é super rápido. E toda semana vai chegar no seu e-mail conteúdos complementares aos episódios que eu lançar aqui. O link tá aqui na descrição. Beijo muito grande e eu te espero aqui semana que vem.